Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no nosso canal, e também o seu comentário, que é muito importante a participação aqui da nossa audiência, comentando em nossos vídeos, interagindo, dando feedback, é muito importante para a gente. Dani, como de costume, mais uma semana cheia de assuntos, cheias de questões, né, políticas, principalmente em Israel. E esse eu queria entrar no primeiro tema, né, que é uma. A gente falou disso há algumas semanas, que é em relação ao Benny Gantz. Cerca de 3 semanas, mais ou menos, depois de ele ter feito, né, aquele ultimato ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o líder do Partido Campo Nacional, o Benny Gantz, vai anunciar amanhã que vai deixar a coalizão de governo. E por que que isso vai acontecer? O que isso significa? Qual que vai ser o impacto da saída de Benny Gantz da coalizão de Netanyahu? Olá, oi João, olá a todos. Pois é, o grande evento político desse fim de semana vai ser a saída do Benny Gantz da coalizão de governo. Isso vai acontecer assim que terminar o Shabat, né, o sábado judaico, então no sábado de noite aqui, né? Eu acho que ele marcou às 8h40 da noite. Então no Brasil seria 2h40, uma coisa assim. E ele, como se sabe, o Benny Gantz é o líder de um partido de centro-esquerda, talvez, ou mais centro ainda do que centro-esquerda, chamado Campo Nacional. Ele, na verdade, é o cara que está liderando nas pesquisas de opinião, não só os votos, né, o potencial de votos para maior partido de Israel, se houvesse eleições hoje, como também ele é preferido nesse momento dos israelenses como primeiro-ministro. Quer dizer, sempre tem as pesquisas de opinião tem aqui em relação a que partido você vai votar, que partido, né, vai ganhar mais cadeiras, também quem você vê que é a pessoa mais indicada para ser o primeiro-ministro. E o Benny Gantz está na frente do Netanyahu já desde 7 de outubro. O Netanyahu voltou um pouco em algumas pesquisas a crescer, mas já caiu de novo. Então, o Benny Gantz é uma figura política muito importante, a figura política chave, talvez o próximo primeiro-ministro de Israel, e ele tem ele tem um certo carisma de centro, né? Ele consegue mobilizar eleitores mais à esquerda e consegue mobilizar eleitores de centro-direita, tá? Principalmente eleitores que estão vendo o Netanyahu nesse momento como um loser, né? Com um cara que foi em 7 de outubro, ele como primeiro-ministro, do Netanyahu como primeiro-ministro, deveria ser responsabilizado pelo que aconteceu no 7 de outubro, pelo ataque terrorista terrível que Israel sofreu, e tudo que está acontecendo desde então, né? Hoje é dia 7 de junho, gente. Hoje faz 8 meses. 8 meses. A gente vai chegar em um ano, talvez, nessa guerra. É uma coisa assim inconcebível. Espero que isso não aconteça, mas hoje é o aniversário de 8 meses, terrível aniversário de 8 meses dessa guerra. Então, o Benny Gantz é muito importante. E o Benny Gantz, há 3 semanas atrás, o Benny Gantz sofre muitas pressões. Porque assim quando começou a guerra, o Benny Gantz ele se uniu à coalizão de governo. A coalizão de governo de Israel tinha 64 cadeiras de partidos sempre à direita, partido só à direita. O partido Likud, que é o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, era o partido mais à esquerda do governo, né? Quer dizer, essa coalizão de governo era formada pelo Likud, que era o maior partido, continua sendo o maior partido nesse momento, mas que se houvesse eleições hoje não seria mais, mas ainda é o maior partido, com 35 cadeiras. Depois, junto com a coalizão de governo, você tem que ter 61 cadeiras para ter uma coalizão de governo. Para chegar a 61 cadeiras, o Netanyahu se uniu com partidos ultra-ortodoxos, religiosos, e se uniu com partidos da extrema-direita, que antes... 5 anos atrás era inconcebível que esses partidos estivessem no parlamento e muito menos que esses partidos tivessem ministros no governo. Quer dizer, então é uma coisa assim que a gente está vendo o aumento, né, de pessoas da extrema-direita, não só no parlamento de Israel, como também pela primeira vez como parte do governo, né?
E o Netanyahu se uniu, foi muito criticado desde então, o governo dele realmente se alinhou totalmente à direita. E aí, quando começou a guerra, o Benny Gantz, que é um cara de centro, foi muito pressionado por seus próprios eleitores e pessoas em volta dele, e algumas pessoas dizendo, pelo amor de Deus, entra no governo, para ser o responsável, como se fala aqui em hebraico, o adulto responsável do governo. Entre no governo para contrabalançar a influência que esses caras de extrema-direita podem ter no Netanyahu para ele conduzir essa guerra. Entra no governo porque o Benny Gantz é um ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele e o Gadi Eisenkot, que é o segundo dele, é o braço direito dele, os dois foram generais, né, do Exército, são da reserva ainda, mas são grandes generais, pessoas que sabem de logística e de exército, de não sei o quê, e os dois são desse partido, que é um partido de centro, eles não são de direita, novamente. Exército aqui não é quem é exército do Brasil. Não pensem em exército, o cara de direita que quer fazer golpe. Não há nada disso aqui. Então, o Benny Gantz é um cara de centro-esquerda, talvez a gente fale hoje centro, mas ele é um cara de centro-esquerda. E aí ele é um cara que as pessoas fizeram pressão para que ele entrasse no governo para contrabalançar a influência desses grupos, desses partidos de extrema-direita, né? E o Benny Gantz entrou no governo justamente para fazer parte do gabinete de guerra e poder, inclusive o gabinete de guerra não tem esse pessoal da extrema-direita. O Netanyahu, ele pelo menos isso, ele foi um pouco mais responsável de fazer um gabinete de guerra que não é o gabinete do governo, é um gabinete menor, com menos pessoas, em que no gabinete de governo está o Gadi Eisenkot e o Benny Gantz, e o Netanyahu e algumas outras pessoas do Likud e alguns outros assessores, digamos assim. Mas os líderes dos partidos de extrema-direita não estão no gabinete de guerra. E isso deixou muita gente muito aliviada, e pensando que, de repente, essa guerra estava sendo conduzida de maneira, digamos, racional, no sentido, não racional, mas de maneira moderada, no sentido de que é uma guerra que está sendo conduzida sem pensamentos políticos, só realmente pensamentos de logística de guerra, de como terminar com o Hamas, de como trazer os reféns de volta, né? Então, seria uma coisa mais apolítica, porque o Benny Gantz estaria lá dando seu pitaco, né? Influenciando o Netanyahu para tomar decisões que fossem decisões mais moderadas. Não que o Netanyahu necessitasse de muito pitaco no sentido de ser moderado militarmente, o Netanyahu sempre foi moderado militarmente. As pessoas que falam, essa guerra do Netanyahu é militar, ele quer atacar. O Netanyahu sempre foi um cara que evitou guerras. A gente pode falar tudo do Netanyahu. É um cara que foi na onda da extrema-direita europeia dos Estados Unidos, apoiou Trump e queria enfraquecer a democracia de Israel e queria não sei o quê. Ok, pode falar tudo isso do Netanyahu, mas dizer que ele é militarista e quer atacar e quer não sei o que é mentira. Tá? O Netanyahu nunca foi. Nos 15 anos de governo dele, ele raramente começou uma guerra. Tá? E aí ele, enfim, não precisava talvez disso, mas precisava de alguém lá, do Benny Gantz e do Eisenkot, falando para ele, olha, esquece a ilusão dos seus aliados de extrema-direita de que vamos reconquistar Gaza, vamos reocupar Gaza, vamos reconstruir colônias israelenses em Gaza. Como se sabe, se você não sabe, eu estou falando agora, Israel saiu de Gaza em 2005, retirou todos os soldados, todas as 9 colônias que tinha lá dentro. Não era 9, acho que era 21, uma coisa assim, colônias que tinha lá, 21. Eram 9 mil pessoas que moravam lá, civis que moravam lá, e tirou todos os soldados em 2005. Então, Israel não ocupa a faixa de Gaza há quase 20 anos. E aí esse pessoal da extrema-direita falando, a gente tem que voltar para lá, porque só voltando para lá a gente pode controlar o Hamas e não sei o quê. E o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot estavam justamente no gabinete de guerra para abafar esse tipo de pensamento. Tá? Só que é o seguinte... Teve até um evento, né, Dani? Uma conferência de reassentamento em Gaza, né? Exatamente, teve em janeiro um evento terrível com alguns ministros do governo, inclusive. Então, o que aconteceu? Acontece que, por outro lado, o Benny Gantz está sendo pressionado por muita gente, alguns eleitores seus, pessoas também da oposição,
para que saia do gabinete de guerra, ou saia do governo, porque parece que, teoricamente, a influência dele não está funcionando, porque o Netanyahu não está tendo, quer dizer, o que seriam os objetivos da guerra não estão sendo alcançados, tá? O Netanyahu estaria escutando a influência da extrema-direita e não está... os reféns continuam, né? Quer dizer, houve um acordo de cessar-fogo e de devolução de reféns por troca por prisioneiros palestinos em outubro, e desde então, outubro ou novembro, acho que foi novembro, e desde então não houve mais acordo, né, de libertação dos reféns. Eu não vou entrar aqui e discutir aqui se o Netanyahu está de propósito não querendo trazer os reféns, eu tenho uma ideia que não é bem exatamente essa, mas certamente o Netanyahu ele quer se manter no poder. Talvez a prioridade dele seja se manter no poder, talvez mais do que trazer os reféns de volta. Isso sim, eu acho que a gente pode dizer isso. Mas, então, o Gantz começou a se sentir mal de estar num governo que não está, segundo ele, se esforçando o suficiente para trazer os reféns de volta e também para alcançar alguns outros objetivos. Principalmente o objetivo de um day after, de traçar, de ter um esboço, de apresentar publicamente um esboço de day after na faixa de Gaza, em que esse day after incluiria, segundo o Gantz quer, e muita gente aqui quer, e os Estados Unidos também querem, e os aliados também querem, que no day after, quem comandaria Gaza seriam civis palestinos, seriam os palestinos e não Israel. Israel não estaria reocupando, não vai comandar, não vai controlar os civis, como fazia até 2005, não vai ser o Israel não vai retirar lixo e vai controlar as escolas, administrar as escolas, os hospitais, porque Israel fazia tudo isso até 2005, né? Administrava os hospitais, administrava as escolas, construía estradas, administração, né? Só que Israel se retirou em 2005 e o Gantz fala, a gente não vai voltar a fazer essas coisas todas. Porque, primeiro, custa muito caro para Israel controlar 2 milhões Israel tem 10 milhões de pessoas. De repente, mais 2 milhões de pessoas viram parte da administração civil de Israel. É caro. Segundo, é um outro povo, não são israelenses. É uma ocupação, é ilegal internacionalmente. Quer dizer, então, apesar de toda a ameaça, né, que o Hamas desde que Israel saiu da faixa de Gaza, em vez de o Hamas, enfim, reconstruir a faixa de Gaza, ou construir, ou administrar dessa forma que eu estou falando, o Hamas construiu túneis e foguetes e mísseis e drones para atacar Israel. Foi só o que o Hamas fez nos últimos 20 anos, em vez de transformar Gaza num lugar bom, né? Então, tem gente que fala, não, a gente tem que ir lá, entrar e reocupar. E o Gantz falou, não, eu vou dar um ultimato para o Netanyahu. O ultimato é assim, em 3 semanas. Você não anunciar um day after, não anunciar um esboço do que vai acontecer, o que você quer que aconteça no day after. E esse day after seja uma administração civil palestina, Israel não tem nada a ver, ou Palestina junto com outros países, né, alguma coisa assim, mas que não seja Israel que vai controlar e reocupar a faixa de Gaza, eu vou sair desse governo. E passaram-se 3 semanas, obviamente o Netanyahu não fez nada, porque o Netanyahu é expert em não fazer nada, em empurrar as coisas com a barriga. Se o Netanyahu puder não tomar decisão, eu não sei nem como é que ele toma café da manhã, porque provavelmente a mulher dele deve dizer, come isso, come aquilo. Porque se disser assim, escolhe, quer comer isso ou quer comer aquilo, ele não vai comer. Porque ele não toma decisões, o Netanyahu tem medo de tomar decisões que sejam muito, muito grandes, tá? Ele toma decisões pequenas. Então, ele tem medo, ele empurra com a barriga as decisões, tá? E aí, obviamente, quando o Gantz deu esse ultimato, era meio que já sabendo que o Netanyahu não ia publicar, porque ele deu o ultimato, um day after, tá? E que o Netanyahu ia, na verdade, dane-se o Gantz, que ele falou, né? Então, o Gantz, meio que no momento em que ele fez esse ultimato, ele meio que avisou, vou sair do governo. Tudo bem, ele falou, vou sair em 3 semanas. Quer dizer, é meio que ele fez. Né? Não é exatamente um ultimato, porque ele já meio que sabia que não ia dar certo, mas era um aviso que ele vai sair em 3 semanas. E aí, o que acontece é que é muito complicado isso, porque ele saindo,
do governo, significa que a extrema-direita, os partidos da extrema-direita que estão no governo vão ter mais influência no Netanyahu. Quem vai ser o cara que vai... Quem vai balancear a influência da extrema-direita? Quem vai falar Netanyahu? Pera lá, não ouve esses caras, faz isso aqui, não sei o quê. Tem muita gente que está muito, muito nervosa, muito estressada, muito ansiosa com essa decisão do Gantz de sair. Eu me incluo nesse grupo. Eu achava melhor que o Gantz ficasse, apesar de o Netanyahu está humilhando você, não está te escutando, o Netanyahu não dá menor para o que você fala, tá, não sei o quê. Mesmo assim, você está lá influenciando o Netanyahu a não escutar a extrema-direita, entendeu? Então, para mim, é muito triste que o Gantz tenha chegado a esse ponto por pressões. E eu entendo também as pressões. Eu entendo também as pessoas que dizem, não adianta você estar lá, ele vai escutar assim mesmo a pressão dos aliados dele. Eu acho que não, eu acho que o Gantz ajudava nessa moderação, talvez, né, de que não fosse tão... que as vozes da extrema-direita não fossem só elas escutadas. Agora, por outro lado, o que pode acontecer é que assim que o Gantz sair amanhã, as pessoas que são da oposição, Netanyahu, que até agora estavam um pouco... saindo às ruas contra o governo, saindo às ruas pela volta dos reféns, por exemplo, mas não saindo às ruas contra esse governo, porque o Gantz estava no governo, e essas pessoas apoiam o Gantz, digamos assim. Ele é um cara que é considerado um cara de centro, um cara que é teoricamente de oposição ao Netanyahu. Ele entrou só ad hoc, só temporariamente ao governo. Então, essas pessoas estavam meio que... A gente vai sair às ruas, mas a gente vai sair às ruas só para falar dos reféns. No momento em que o Gantz sair do governo, eu acho que vai aumentar muito as manifestações nas ruas dos israelenses, aí sim contra o governo mesmo todo. Porque o Gantz não vai estar mais no governo. Então, as pessoas vão sair às ruas, eu acho que vai ter mais manifestações na rua da oposição contra o governo, não só para a volta dos reféns, mas para a queda total desse governo. Eu acho que vai ter mais manifestações nas ruas e vai ser maior a pressão contra o Netanyahu. Agora, se esse aumento da pressão contra o Netanyahu internamente, tá, vai ajudar em alguma coisa para o Netanyahu sair, eu não sei. O Netanyahu é aquele cara que parece que a pressão passa por aqui assim, ele tem os aliados dele, ele vai continuar, ele não está nem aí para a pressão. Não sei se ele vai morrer também de ataque do coração depois da manhã, entendeu? Não sei. Mas ele... É incrível que depois de 8 meses de um pior ataque terrorista contra Israel de sua história, pior ataque contra judeus desde o Holocausto, o primeiro-ministro que estava no poder continua no poder. Onde se viu uma coisa dessa? Em qualquer outro país, talvez, já tinha se demitido, já tinha saído, já tinha tido eleições. Ou, pelo menos, já tinha sido anunciado eleições ou qualquer coisa. Então, é uma grande pergunta o que vai acontecer. Põe a foto... A gente não botou a foto do Gantz, né? Põe a foto aí do Gantz para vocês só verem o Gantz. Acho que vocês devem saber quem é o Gantz, mas... Esse é o Gantz. Esse foi o momento em que ele fez o anúncio, né? o ultimato, há 3 semanas atrás, que provavelmente, politicamente, ele já estava entendendo que seria a saída dele do governo. E aí ele caiu um pouco nas pesquisas, mas aí ele já voltou a subir nas pesquisas. Eu tenho a última pesquisa. A última pesquisa do jornal Maariv, dizendo que o Gantz, o partido Gantz, o Campo Nacional, hoje conseguiria 27 cadeiras no parlamento, o Likud cairia para 20, dos 35 cairia para 20, o Campo Nacional, não sei, eu não me lembro quantas cadeiras eles têm hoje, mas metade, eu acho que desses 27. Então, ele seria o maior partido, quer dizer, o Gantz continua popular, e que entre Gantz e Netanyahu, 42% de Israel acham que o Gantz tem que ser o próximo primeiro-ministro, e 34% Netanyahu. Quer dizer, na verdade, o Netanyahu tem um apoio, né, duro, que a gente chama, né, aliados, apoiadores que não mudam, que vão atrás dele de qualquer maneira, que é mais ou menos 1/3, ou talvez menos, 1/4, 34%, talvez 34% dizem que acham que Netanyahu tem que ser primeiro-ministro, mas não sei se que eles acham realmente, mas assim, a gente vê hoje que 1/3
dos israelenses ainda acham que o Netanyahu tem que ser primeiro-ministro, mas mais israelenses, 42%, acham que o Gantz tem que ser primeiro-ministro. Lembra um pouco aqui no Brasil, né, que sempre tem, independente assim do lado político, sempre tem um setor que, independente do que aconteça, vai morrer abraçado, né, vai estar junto do naufrágio ali com o seu político, o seu partido e não altera, né? João, Mas antes de a gente passar para o próximo tá. tema, eu queria só mencionar que essa semana também teve na verdade foi sexta-feira passada, foi pouco depois da gente fazer o Expresso. O Expresso da semana passada foi um pouco atrasado porque teve feriado, enfim. Mas, enfim, o presidente americano Joe Biden fez um discurso na sexta-feira passada, meio que anunciando ou divulgando publicamente para o mundo e para os israelenses, né? Muitos jornalistas israelenses já sabiam, mas não estavam podendo falar, né? Que havia uma nova proposta de acordo de cessar-fogo com o Hamas para trazer de volta os reféns. E o Biden disse qual seria esse acordo, seria um acordo de 3 fases, um acordo que teria sido proposto na mesa por Israel. Tá? A primeira fase seria um cessar-fogo de 6 semanas, em troca de mulheres, crianças e pessoas idosas ou doentes serem devolvidos, reféns israelenses serem devolvidos. A gente sabe que hoje tem 124 reféns, acho que o número agora é 124. A gente sabe que desses 124, só um terço deve estar vivo, tá? 2 terços deve estar morto. Mas, digamos que desses 30 ou 40 reféns vivos, as mulheres, as crianças e os mais idosos ou doentes seriam devolvidos nessa primeira fase. Israel sairia das áreas mais populosas e aumentaria a ajuda humanitária de 300 caminhões de ajuda humanitária por dia. Hoje são 300 caminhões que entram de ajuda humanitária. Eu não sei quem está falando aí, eu não vejo os palestinos lá morrendo de fome, porque todo mundo morria de medo, vai morrer de fome. Tem 300 caminhões de ajuda humanitária entrando todo dia, mas aumentaria para 600, tá? E a segunda fase seria mais negociação para um cessar-fogo permanente. E aí, depois dessa negociação, seria a soltura do resto dos reféns, provavelmente homens e soldados. Tudo isso em troca de centenas, talvez milhares de presos palestinos com mãos de sangue, pessoas que cometeram assassinatos contra os israelenses em ataques terroristas sendo libertados. Ok? E a terceira fase seria a reconstrução de Gaza, milhões de dólares, tal e tudo. Isso foi a proposta de Israel, que já é uma proposta super generosa, super generosa, quase indo de encontro a quase tudo que o Hamas quer. Tá? E até agora a gente não recebeu resposta do Hamas, faz uma semana, mas provavelmente o Hamas vai dizer não. E justamente por isso, porque há sinais que o Hamas vai dizer não, é que o Gantz está se sentindo também mais livre de deixar o governo, porque se o Hamas dissesse que sim, muita gente pensava que o Gantz deveria ficar no governo para justamente monitorar esses acordos, esse acordo de cessar-fogo, está lá no meio do acordo de cessar-fogo. Mas o Hamas deve dizer não. Israel ficou furioso, quer dizer, o governo israelense ficou furioso com esse discurso do Biden, que não foi acordado com Israel, não foi acordado com o governo Netanyahu e com o Netanyahu, que ele iria falar isso. O Netanyahu, no dia seguinte, falou que o Biden não deu alguns detalhes, não é bem assim, tal e tudo, meio que demonstrando sua insatisfação com o fato de o acordo ter sido publicado publicamente, né, ter sido divulgado publicamente. O Netanyahu não queria que tivesse só na negociação, porque ele acha que só a divulgação, principalmente da fase 2, a fase 2 é a fase mais complicada, porque o Netanyahu ele não concorda que a fase 2 seja cessar fogo para negociar o fim da guerra. Ele acha que a fase 2 tem que acabar com a trégua. Israel tem que continuar a sua operação militar na faixa de Gaza para pressionar o Hamas a aceitar soltar o resto dos reféns e acabar com a guerra. Ele acha que se fizer a fase 1 um cessar-fogo e a fase 2 for continuar o cessar-fogo para negociar, quer dizer, acabou a guerra. O cessar-fogo é o fim da guerra. E o Netanyahu não quer dizer as palavras fim da guerra, porque ele acha que isso
não é incentivo para o Hamas devolver os reféns, ele tem suas ideias, a gente já falou muito disso aqui. Tá? Então, o Netanyahu não ficou nem um pouco satisfeito, e talvez por isso o Netanyahu tenha aceito uma proposta, um convite do Congresso americano, que é liderado, quer dizer, de um líder republicano, o porta-voz republicano do Congresso americano, de fazer um discurso para as duas casas, né, do Congresso americano, no dia, acho que foi anunciado agora que dia vai ser, 21 de julho, 24 de julho, uma sessão conjunta no Congresso americano, 24 de julho, o que vai ser terrível, 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 porque novamente vai ser os republicanos apoiando Israel, os democratas não. Então, Israel novamente não vai ser não será visto como uma coisa bipartisan, né? Uma coisa que todos os americanos no Congresso apoiam. E o Netanyahu já tinha feito isso na época um pouco antes da eleição do Trump, em 2016, porque para mostrar seu apoio ao Trump, e foi terrível também para a imagem de Israel isso, e o Netanyahu novamente aceitou esse convite de republicanos para fazer esse discurso, isso depois do Biden ter ajudado, Biden, o presidente democrata, está ajudando Israel, apoiando Israel desde o começo da guerra. Quer dizer, eu acho fim de festa isso, entendeu? Ele fazer uma coisa dessa, sabe? Diplomaticamente talvez irreversível em termos do apoio bipartisan dos Estados Unidos a Israel. Vai ficar cada vez mais o apoio só dos republicanos e os democratas contra Israel. Infelizmente, é terrível, e o Netanyahu vai ser responsável por isso. Responsável por transformar o acordo, o apoio bipartisan dos Estados Unidos por Israel num acordo só de um partido, só um partisan vai apoiar Israel. Então, é terrível isso para o apoio israelense a Israel, para o relacionamento de Israel com os Estados Unidos, e o Netanyahu vai novamente fazer isso, e eu acho que o Netanyahu perdeu o caminho, sabe? Tipo, eu não sei o que passa pela cabeça dele, não sei o que passa pela cabeça dele, mas ele aceitou, infelizmente, essa proposta, esse convite. O state of no return, né? E é muito complicado isso. A gente até fazer o convite, o episódio do Eu Com Isso dessa semana, a gente falou sobre esse acordo com o Henry Galski, que mora em Israel, editor-chefe do portal Israel de Fato. E a gente destaca, né, Dani, que esse ano tem eleição nos Estados Unidos, que a gente acompanha um movimento muito grande dentro do Partido Democrata anti-Israel, parlamentares e figuras importantes, representativas, em particular na juventude do Partido Democrata, que tem posições muito críticas a Israel, inclusive que flertam com o antissemitismo, e é o maior aliado de Israel politicamente, militarmente, e essas posições do Netanyahu coloca muita coisa em xeque. E, enfim, né? Mais E um. também coloca os judeus americanos numa posição terrível. Os judeus americanos que, até bem pouco tempo atrás, uma década atrás, 80% mais, votavam no Partido Democrata, agora não sabem o que fazer. Né? Os judeus americanos estão meio perdidos, assim como a esquerda judaica está perdida, né? Está meio sem saber o que fazer nesse momento. Então, muitos judeus americanos talvez passem a votar no Partido Republicano. Né? Quer dizer, é uma mudança aí de paradigma, né? Que tudo isso pode levar a acontecer. E sempre lembro que o Partido Republicano muitas vezes se diz amigo de Israel, mas que tem setores complicados dentro desses partidos, né, de supremacia branca lá nos Estados Unidos, que inclusive flerta com antissemitismo e, enfim, é tudo muito complexo, tudo muito Parece difícil. assim, a gente vai votar em que antissemita? O antissemita de direita ou o antissemita de esquerda? Exato. Chegamos a esse Né? ponto. Né, a teoria da ferradura lá, né, que a gente sempre fala. A gente vai acompanhando essa situação do Benny Gantz, esses próximos movimentos políticos que ele vai fazer, né? O Benny bem comentou que amanhã à noite, depois do Shabat, ele vai anunciar que vai deixar a coalizão de governo, e a gente vai seguir trazendo as atualizações aqui nos nossos canais do WhatsApp, no X, no Instagram e em outras plataformas que o Instituto Brasil Israel atua nas redes.
E entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, falar um pouquinho sobre a situação no norte de Israel, porque Israel pode estar próximo de uma guerra real com a guerrilha libanesa Hezbollah, né, um grupo fundamentalista xiita, que é apoiado principalmente pelo Irã, é um dos proxies do Irã, no chamado eixo de resistência, né, junto com os Houthis, junto com o Iêmen, junto com o Hamas em Gaza, e que tem aumentado o ritmo de ataques diários a Israel no último mês. É, todo mundo olha para Gaza nesse momento, mas os israelenses estão de olho agora no norte. Inclusive, Dani escreveu um texto, está lá no site do IB, a gente vai deixar aqui anexado no vídeo, sobre a dramática situação que está acontecendo no norte de Israel devido à intensificação desses ataques da guerrilha Hezbollah, né, Dani? Pois é, está todo mundo aqui muito tenso com a possibilidade de que Israel, além da frente sul da faixa de Gaza, além da frente contra o Iêmen, os Houthis lá do Iêmen, abrir realmente uma frente maior contra no norte de Israel, na fronteira norte de Israel com o Líbano, contra a guerrilha libanesa Hezbollah. Desde que começou a guerra, desde que o Hamas fez aquele ataque surpresa, inclusive para o próprio pessoal do Hezbollah, eles não sabiam. Mas assim que teve o ataque surpresa, o Hezbollah falou, opa, vamos apoiar o Hamas, nossos amiguinhos. Também é proxy do Irã, também sou proxy do Irã, vamos atacar Israel do Norte também. Com dois objetivos para isso. Primeiro, dividir as forças de Israel para que tenha menos, que seja mais enfraquecer, né, o establishment militar de Israel, porque eles vão ter que lutar em duas frontes. Israel é um país pequeno, gente. Não é os Estados Unidos, a Rússia, que tem soldado para dar e vender, tem recursos para dar e vender, não. Essa coisa de que potência militar israelense, gente, é uma coisa louca. Israel é um país menor do que Sergipe, tem só 10 milhões de pessoas. Quantos soldados vocês acham que tem? Quer dizer, não... e aí... então, a ideia era justamente dividir as forças de Israel para que Israel não pudesse lidar com Gaza, porque vai ter que lidar com o norte também, tá? E também, obviamente, piorar a imagem de Israel pelo mundo, porque Israel vai contra-atacar os ataques do Hezbollah, e aí de repente vai morrer civil, e olha como Israel é mau. Tá? A ideia é essa, é atacar Israel, não só em termos físicos, como também de imagem de Israel pelo mundo. Tá? E é incrível, eu leio na CNN, por exemplo, por que o Hezbollah está atacando? O Hezbollah está atacando porque apoiando o Hamas e porque Israel fez uma ocupação do Líbano na década de 80. Por que Israel fez uma ocupação do Líbano na década de 80? Porque foi atacado. Israel não tem nenhum interesse expansionista em relação ao Líbano, nem mesmo os mais religiosos, nacionalistas daqui. Não é a grande terra de Israel bíblica, não tem nada a ver com um conflito que tem uma base religiosa aí, com Cisjordânia, né? A faixa de Gaza também tem uma coisa meio bíblica, mas não muito. Mas, assim, Israel não tem o menor interesse expansionista, não quer conquistar a Jordânia, não quer conquistar o Líbano, não quer conquistar o Egito. Essa coisa de que imperialismo colonialista, Israel não tem o menor interesse, não se fala disso, ninguém nunca pensa nisso, não é um issue. É que nem falar assim, o Brasil quer conquistar a Argentina. Aí você fala, eu sou brasileira, eu moro no Brasil. O Brasil não quer conquistar a Argentina. Não. Eu ouvi alguém falar aí no TikTok que o Brasil, na verdade, quer conquistar a Argentina. Eu me lembro de ter lido um texto do Luiz Fernando Veríssimo, da década de 80, que ele fazia piada e dizia que o Brasil tinha que ocupar a Argentina para transformar num estacionamento. Pronto! A piada do Luiz Fernando Veríssimo. Não, o Brasil quer conquistar a Argentina. Israel não quer, não tem menor interesse. Não tem nada lá de recursos naturais, não tem petróleo, não tem nada que interesse a Israel ocupar o Líbano. Então, por que Israel ataca o Líbano? Por que será? Porque é atacado, entendeu? Então, existe nesse momento 60 mil israelenses que moravam na fronteira com o norte, que estão desde o dia 7 de outubro deslocados, refugiados em seu próprio país, morando em quarto de hotel, sei lá, na casa de parentes. Todas as cidades que quem foi para Israel já foi lá no norte, ver a fronteira, Metula, Rosh Hanikra,
aqueles kibbutzim famosos, Dan, Hanita, Sassa, tudo isso foi evacuado, não tem mais ninguém lá, cidade fantasma, Chernobyl, aquilo lá, tá? Então, e ninguém está nem aí, o mundo não está nem aí, que o Hezbollah fica atacando todo dia. Até hoje, por que Israel evacuou? Não morreu mais gente, porque Israel gosta dos seus civis e quer que eles não morram. Então, Israel evacua, ou as pessoas entram em bunker, tal, não sei o que, para não ser... E mesmo assim morreram, já acho que, pelas minhas contas, de 28 pessoas, vítimas de drones, assassinos, suicidas do Hezbollah, vítimas de ataques com foguetes, mísseis, atacam... Não é base militar, não. Metade dos lugares que eles atacam é a cidade. Vamos atacar aquela... Vamos fazer assim, tiro a alvo naquela casa ali. Tá? Eles mesmos publicam vídeos com tiro ao alvo. Não é... Tá? Eles falam, vamos atacar aquela casa ali. E aí, recentemente, os ataques também começaram, porque agora começou o verão, começou, né, primavera, verão, e, enfim, acabou o inverno, então não tem mais chuvas, né, ou tem poucas chuvas. Esses ataques com drones e com foguetes estão causando incêndios em centenas de hectares de reserva natural, de florestas, não só no norte da Galileia, né? O que é o norte de Israel? É a Galileia, né? Vamos falar da Galileia, a Bíblia, tal, é a Galileia. Então, não só na Galileia, na Alta Galileia, a parte mais norte da Galileia, como também nas colinas do Golan. Tudo isso está pegando fogo. Semana passada foram 130 carros de bombeiro tentar apagar fogos, o tempo todo estava acontecendo. Não é fogo porque a Terra está esquentando aí, não é fogo que nem tem na Califórnia, é fogo porque jogaram bomba para acabar com os animais, as florestas, as reservas naturais, as reservas né, de parques nacionais, e eu quero que você coloque aí um vídeo mostrando esses incêndios. Kiryat Shmona, a cidade mais ao norte. Olha só o que está acontecendo do lado em Kiryat Shmona. Isso foi há 5 ou 6 dias atrás. E acontece todos os dias. Agora que o verão está começando. Aviões tentando apagar os focos de incêndio. Chegando nas casas. Isso já é chegando nas casas de Kiryat Shmona. Não é só na floresta. Incendiando casas mesmo. Olha só as reservas, os parques nacionais. As reservas. Israel é um país que 60% é deserto. Israel, o país de Israel, 60% de sua terra é desértica. E o norte de Israel é um dos poucos lugares onde você vê florestas, parques naturais, parques nacionais. E isso está pegando fogo. O mundo não está nem aí, né? Porque merece. Os israelenses são maus, merecem que tudo morra, todos os animais, as florestas acabem. Eu vou me acalmar porque eu fico muito, muito furiosa com isso. E só para vocês terem uma ideia da quantidade de ataques com drones e com foguetes que o Hezbollah está fazendo contra Israel, eu tenho aqui o número que está no texto que eu escrevi também, que está no site no IB. Janeiro foram 360 ataques com foguetes, mísseis e drones. Fevereiro já subiu para 551. Março, 769. Abril, 783. Maio, o mês passado, 1.090 ataques com drones, foguetes e mísseis contra o norte de Israel. Isso é algo em torno... Os 1.000 é uma média de 33 por dia. 33 vezes por dia toca sirene antibomba né, quem ficou lá cuidando, né, do que está acontecendo lá. E tem muitos civis que estão lá, sei lá, prefeito da cidade, as pessoas que não quiseram sair se evacuar, que estão morando em bunker. 33 vezes por dia eles ouvem sirene de ataque anti-alerta. Imagina você estar na sua casa vendo dorama ou novela e 33 vezes por dia toca... Corre para um bunker.
Lindo, é uma vida maravilhosa, é uma boa vida isso, né? E aí você acha que o seu país não deve fazer nada em relação a isso? Deixar você ir lá com 33 ataques por dia. Não. Israel contra-ataca, ataca os lugares onde saem os mísseis que vêm para Israel. Israel vê, né, a trajetória dos mísseis, dos drones, e ataca o lugar onde está lá. Obviamente, como o Hamas, eles usam a mesma tática de se esconder em escolas, em hospitais, em vilarejos onde tem civis. Tá? Então, novamente, Israel é mal porque contra-atacou. É isso que o Hezbollah quer, assim como o Hamas também quer, abalar a imagem de Israel pelo mundo, e conseguiram. Já fazem isso com uma mestre, são mestres. Eles vão fazer uma sei lá, curso de como abalar a imagem de um país. Workshop. Workshop. Né? Podia tirar diploma, né? Bachelors em abalar a imagem de um país. Então, é isso que eles fazem. E só nessa quarta-feira, 2 dias atrás, caiu um drone suicida numa cidade drusa, não é nem judaica, tá? Drusa tem muitos árabes. Metade da população da Galileia são árabes, ou drusos, tem muitas cidades drusas lá. Então, caiu um drone suicida, vários, né? Numa cidade chamada Rufesh, que fica quase a 7 quilômetros da fronteira, cidade drusa, e caiu em cima de um centro, acho que era, não sei se era um local onde tinha algumas autoridades, e 11 pessoas ficaram feridas e um israelense, um sargento da reserva, de 39 anos, deixou 3 filhas, tem uma imagem terrível das filhas e a mulher dele fazendo assim no enterro, a coisa mais triste do mundo, você vê uma menina de 3 anos de idade fazendo assim, me lembra o enterro do Kennedy, e para o pai que morreu, né, de 39 anos, porque estava lá na cidade e caiu um drone assassino em cima. E o mundo está nem aí, né? O mundo está, Israel é mal, atacando Gaza. Agora, daqui a pouco vai ter uma guerra pode ser que haja uma guerra maior, que Israel, 62%, segundo o Maariv, apoiam o início de uma guerra de grande escala contra o Hezbollah, que os israelenses querem que isso acabe. Eles acham que a única maneira que acabe é que Israel ataque lá os caras e faça com que os caras lá do Hezbollah voltem a 30 quilômetros da fronteira, porque tem uma resolução da ONU de 2006 que o Hezbollah não pode ficar na fronteira com Israel atacando. E, obviamente, eles não estão nem aí para a resolução da ONU, a ONU também não está nem aí que a sua própria resolução não está sendo honrada. Então, Israel fala que tem que atacar eles para eles voltarem 30 quilômetros depois do rio Litani para cima, para que eles não fiquem atacando Israel e as pessoas possam morar nas cidades onde elas estão deslocadas. Né? Só que é o seguinte, guerra com o Hezbollah não é guerra com o Hamas. Guerra com o Hezbollah, eles têm um arsenal muito mais letal, muito maior, com mísseis muito maiores que eles recebem do Líbano através da Síria. Todo dia recebem loads de caminhões, de foguetes, mísseis, drones. Uma guerra com o Líbano significaria destruição de Beirute, que Israel vai lá e vai destruir Beirute, e a destruição de muitos lugares em Israel. Em Tel Aviv vai ter prédios caindo e centenas de mortos. No Líbano vai ter milhares de mortos. Em Israel vai ter centenas, talvez milhares de mortos também. É isso que significa uma guerra contra o Hezbollah. E se tem uma população que 62% dizem isso que tem que fazer, imagina o sentimento dentro de Israel, sabendo que centenas de pessoas vão morrer, e soldados vão morrer. Mas os israelenses não veem outra maneira. Porque está na fronteira de Israel um grupo terrorista assassino que quer acabar com Israel desde que ele existe e que quer que ninguém more lá, quer acabar com Israel. Então, os israelenses talvez falem, não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma guerra contra o Hezbollah. Dani, como você colocou lá no seu texto, né, que a cada mês, né, se intensifica o número de drones, de foguetes lançados pelo Hezbollah, que como diz um amigo meu que é professor de Relações Internacionais, né, é o filho queridinho, né, do Irã,
enfim, que é um país altamente armado, né, que tem suspeitas aí de enriquecimento de urânio e de, enfim, para produção, para fins de armas nucleares. Então, uma guerra muito mais intensa, com poder de fogo muito maior, né? Enfim, o Hezbollah tem como aliados também Venezuela, Rússia, China, que são potências militares e é uma Os situação mísseis, muito. os mísseis do Hezbollah não são pegos pelo sistema antiaéreo Domo de Ferro, não, que pegam os foguetes do Hamas. Vão ser centenas de mortos em Israel, ou milhares. E E no o período Líbano assim, e Beirute vai ser massacrado. Isso é, significa uma guerra entre Israel e Hezbollah. O pessoal não tem noção que o clima quente em Israel é muito seco, né? Muito seco. Então, imagina uma bituca de cigarro pode causar um incêndio, imagina lançamento de mísseis, foguetes e drones, e cada edição do Expresso a gente vem falando, eu lembro que me marcou muito, que eu acho que foi em Tzfat, né, que uma moça, uma soldada, morreu por conta de um míssil lançado pelo Hezbollah, e, enfim, é uma situação muito tensa. A gente vai seguir acompanhando aqui nessa edição do Expresso, nas próximas edições do Expresso e nas redes do Instituto Brasil Israel. Vou deixar o texto da Dani aqui, o link no vídeo. Vale muito a pena dar uma lida, porque tem lá os números, os dados, né, uma reflexão muito necessária sobre a falta do olhar internacional, né, Dani, para essa situação dramática que o norte Ninguém de Israel. está de olho em Metula e em Kiryat Shmona. As pessoas estão de olho só em Rafa, só em Gaza. Não tem ninguém de olho nos israelenses. Os israelenses não contam. Como diz o título do Badiel, né? Jews don't count, né? Jews don't count. Israelenses A, não contam. a gente vê isso ao vivo, digamos assim, infelizmente. E entrando no terceiro assunto, né, último tópico aqui dessa edição do Espécie Israel, a gente traz aqui uma notícia muito triste, porque na última segunda-feira, né, 5 reféns foram anunciados como mortos. Nessa última segunda-feira dessa semana, no dia 3 de junho, foi um dia muito triste em Israel, que o exército anunciou que 4 reféns que estavam no cativeiro do Hamas morreram e outro refém, na verdade, foi morto em Israel em 7 de outubro, mas só agora foi reconhecido. Dani, como é que foi esse anúncio aí dessas mortes? Como é que repercutiu? E muito triste, né? Que semana após semana a gente vem noticiando aqui que mais reféns, infelizmente, estão mortos, seja que morreram no dia 7 de outubro, como foi o caso do brasileiro Michel Nisenbaum, ou que morrem no cativeiro do Hamas em Gaza. Pois é, infelizmente, eu estava até falando outro dia com alguém, falando que eu não sei até que ponto eu vou aguentar muito mais, os israelenses estão justamente comigo. É só notícia ruim uma atrás da outra. É só notícia ruim. É como se você tivesse, sei lá, na Polônia em 1939. É só notícia ruim acontecendo e a guerra só vai acabar em 45. Então você tem 6 anos de guerra. Os israelenses sentem como se eles estivessem no meio de uma guerra que eles não sabem quando vai terminar, que só tem notícia ruim. Só tem. A gente não tem. Acho que a última vez que eu falei de uma coisa um pouquinho melhor, mas que também tinha seu viés ruim, foi quando Israel participou da Eurovisão e a Eden Golan foi vítima de bullying lá, mas pelo menos tirou 5º lugar. Foi a última coisa um pouquinho mais positiva, que também tem seus lados negativos, né? Que a gente conseguiu falar aqui no Expresso. É impressionante, é muito difícil você estar num país onde só tem notícia ruim todo dia. Você abre as notícias e você tem que se preparar psicologicamente, contar até 10 antes de abrir o site de notícias. Tá? É um Rio Grande do Sul por dia, sabe? É um desespero por dia diferente, entendeu? Então, a segunda-feira foi um desses piores dias, né? Tem dias ruins e tem dias piores. Esse foi um dos dias piores. Foi que começou o dia anunciando a morte de um israelense de 51 anos que tinha sido sequestrado pelo Hamas, chamado Nadav Popewell, que morreu, que é a inteligência do exército israelense e informações que o exército conseguiu coletar,
e também algum tipo de remains lá do corpo, alguma coisa levou, e como é que é decidido isso, né? Que declarar que o cara foi morto, tem um comitê de soldados, de rabinos, de não sei o quê, para chegar à conclusão que, olha, a gente tem essa informação, a gente pode declarar esse cara como morto, que o corpo dele ainda está em Gaza. O corpo desses todos estão em Gaza, entendeu? Então, mas está tudo claro, ficou claro. Eu acho que o exército também está lá, talvez tenha visto alguma coisa, ou falado com alguém que falou, não, eu vi eles mortos, né? Então, começou o dia dizendo que esse cara, Nadav Popoel, de 51 anos, tinha morrido em Gaza, e o corpo dele estava. E aí, depois, apareceu uma informação que um cara chamado... um jovem, né, um cara mais jovem, de 35 anos, chamado Dolev Yehud, pai de 4 filhos pequenos, de Nir Oz, um dos kibbutzim que ficam na fronteira com Gaza, que foram mais atacados, e muita gente morreu, foi sequestrado. Um cara chamado Dolev Yehud, de Nir Oz, na verdade, não tinha sido sequestrado, ele estava na lista de sequestrados, levados para Gaza, mas não, conseguiram, através de pedaços do corpo ou do cadáver, alguma coisa, conseguiram fazer em laboratório, chegar à conclusão e reconhecer através de DNA que aquilo eram os restos mortais dele. Tá? Então, na verdade, ele morreu no dia 7 de outubro, não foi levado pelo Hamas, o corpo foi simplesmente queimado, provavelmente, eu não sei exatamente os detalhes, mas que ele foi finalmente reconhecido como morto através desses testes de DNA. Então, já começou bem o dia, né? Um refém morto, um cara que a gente achava que era refém, mas não era, mas também morreu. E aí, no resto do dia, piorou, veio a informação de que mais 3 reféns, que as pessoas pensavam muito nesses 3 reféns, porque eram os reféns mais velhos, mais idosos, tá? Que era o Chaim Peri, de 79 anos, a Miriam Cooper, de 84 anos, e o Yoram Metzger, de 80 anos, também no kibbutz Nir Oz, foram os 3 morreram. Eu queria que você botasse uma foto dos 4 que morreram primeiro, né, para ver quem eles eram, a cara deles. Você tem aí o Chaim Peri, é o primeiro, o segundo a Miriam Cooper, o terceiro é o Yoram Metzger e o último é o Nadav Popoel, de 51, um pouquinho mais novo. Os outros todos tinham mais de 80, ou por volta de 80. E agora eu quero que você coloque a outra foto que eu mandei para você, que é a foto de um screenshot, né, de um vídeo que o Hamas publicou em dezembro, mostrando os 3 mais idosos, num vídeo com barba, né, tal. Olha a diferença de como eles eram antes para esse vídeo de dezembro. E eles apelando por sua vida, tentando influenciar o governo israelense a fazer tudo que o Hamas quer para libertar a gente, é claro, com textos ditados pelo Hamas, para eles verem no vídeo, né? E os israelenses não viram esse vídeo, talvez quem procurou muito na internet, porque a imprensa israelense decidiu que esses vídeos eles são, na verdade, tortura psicológica e pressão psicológica do Hamas. Parte do vídeo, parte daquele curso, do workshop de como acabar com a imagem de um país, também tem como fazer tortura psicológica depois que você sequestrou cidadãos de um país. E então os israelenses eles fazem um screenshot de um frame, né, do vídeo, e eles, tudo bem, isso eles divulgam, mas o vídeo todo eles não divulgam porque é muita dor. As pessoas acham que no Brasil não entendem a dor. Os israelenses sentem muita dor quando vem isso, muita dor no coração, muita tristeza quando vem uma coisa dessa. Então, esses 3 de dezembro que fizeram esse vídeo estão mortos, junto com o outro, o Nadav Popoel, tinha 51 anos, que também... E aí entrou muito, e aí teve na verdade, um anúncio oficial do porta-voz do Exército, oficialmente, né, o Daniel Hagari, falando que os 4 estão mortos, segundo a informação que os israelenses têm. Eles estavam em algum lugar em Khan Yunis, né? Que a gente escreve em inglês Khan Yunis, mas o KH em inglês é R. Na verdade, em português, eles deveriam escrever CH. Khan Yunis, eles estavam em Khan Yunis, e
E aí surgem perguntas sobre como que eles morreram. Segundo Daniel Hagari, os 4 morreram juntos, mas aí ele mesmo diz que há perguntas, mas que há uma investigação acontecendo. Ele diz o seguinte: estimamos que os 4 foram mortos juntos na área de Khan Yunis há vários meses, enquanto eram detidos por terroristas do Hamas e enquanto as forças do exército operavam em Khan Yunis. Tá? Então, ele meio que deixou no ar aí como que eles morreram. Aí ele fala: eu sei que surgirão questões difíceis sobre as circunstâncias da morte. Estamos examinando a fundo as circunstâncias, analisando todas as possibilidades e apresentaremos as conclusões o mais rápido possível. Quer dizer, há dúvidas de que talvez eles tenham sido mortos num ataque israelense, num ataque do próprio exército israelense em Khan Yunis. O que um pouco vai contrário à ideia do Netanyahu, a gente já falou essa ideia muito, né, inclusive aqui hoje, de que pressão militar é o que vai fazer o Hamas libertar os reféns. E a pressão militar é boa, quer dizer, que Israel tem que fazer pressão militar se quer libertar os reféns. Se eles foram mortos numa ação militar de Israel, né, do próprio exército israelense de Khan Yunis, então cadê essa coisa de que a ação militar ajuda a libertar reféns? Então, talvez a ação militar tenha uma outra prioridade. A prioridade é acabar com o Hamas, e os reféns não sejam prioridade. É por isso que muita gente diz que, na cabeça do Netanyahu, não que o Netanyahu quer que os reféns morram, não é isso, tá? Mas o Netanyahu meio que já dá como favas contadas o fato de que esses reféns não vão voltar para casa. E isso porque, na cabeça dele, é mais importante acabar com o Hamas. Tá? E que se você fizer um cessar-fogo agora, você deixa o Hamas viver. Então, eu não diminuo o dilema que o Netanyahu tem que resolver agora. Não diminuo. Tá? Eu não demonizo o Netanyahu como as pessoas no mundo decidiram demonizar. Eu até demonizo o Netanyahu em outras coisas. Tá? Mas eu não demonizo o Netanyahu nessa questão da guerra. Todas as decisões são dilemas. Todas as decisões são escolher entre uma coisa ruim e uma coisa pior. Tá? Mas, quer dizer, você pode entender as alegações dos dois lados. Pode mesmo. E eu, como jornalista, que sempre tento entender as alegações de diversos lados, eu tenho que botar aqui que há um dilema. Não é só, o Netanyahu não quer que os reféns morram. Não é isso. Existe um dilema aí, realmente, estratégico, na cabeça do Netanyahu, que é o seguinte: a gente vai soltar e acabar e fazer cessar-fogo agora, voltam 30 reféns vivos e 90 em caixões, tá? E o Hamas vai falar: ganhei a guerra, vai ganhar um monte de dinheiro para reconstruir Gaza e daqui a 5 anos vai atacar de novo. E isso vai ficar nas costas do Netanyahu. E ele vai ser conhecido no livro de história como o cara que acabou a guerra em 2024 e em 2029 os caras atacaram de novo. Entendeu? Então, é muito difícil. Esses dilemas de guerra são muito difíceis, não é fácil. E aí tem algumas pessoas que dizem: não, mas, por exemplo, ele libertou o Gilad Shalit em 2011 e agora ele não está querendo libertar? Será que é porque ele não está querendo libertar porque os caras eram de kibbutz, não votavam nele, eram caras de esquerda? Esses caras todos eram caras de oposição, de esquerda. O Gilad Shalit demorou 5 anos para ser libertado. Ele foi sequestrado em 2006. Ele foi só libertado em 2011. Então, foram 5 anos que nenhum governo, e o Netanyahu não era primeiro-ministro, nem em 2006, nem em 2007, nem em 2011, só começou a ser primeiro-ministro em 2009, que não quiseram libertar o Gilad Shalit porque sabiam que o preço ia ser muito alto. E o preço foi 1.027 presos palestinos com sangue nas mãos, inclusive o próprio Yahya Sinwar, o líder do Hamas de hoje, que fez o ataque de 7 de outubro, foi libertado em troca do Gilad Shalit no dia em 2011. E quem libertou? O Netanyahu. E ele é criticado pelos seus apoiadores como sendo o cara que, por causa de um soldado, libertou Yahya Sinwar da prisão. E o cara foi, 2011, 2023, 12 anos depois, fez o pior ataque contra Israel. O Netanyahu tem isso na cabeça dele. Ele quer, de novo, fazer tudo que o Hamas pediu para libertar, realmente libertar, é horrível, tá? Tem que libertar. E aí ficar nas costas dele daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, tem um ataque terrorista pior ainda contra os cidadãos israelenses.
Eu imagino que esses dilemas estão na cabeça dele. Mas, por outro lado, quem diz que tem que fazer um acordo com o Hamas agora, diz, não adianta, esquece tudo isso, tem gente viva lá, vamos tirar eles, dá o que o Hamas quer, ou, sei lá, negocia lá com o Hamas. Quando eles estiverem em Israel, a gente volta e ataca eles de novo, a gente faz alguma outra coisa. O Yahya Sinwar vai morrer em algum momento. Afinal de contas, como é que era o cara que fez lá o 11 de setembro? Lá o Bin Laden. Bin Laden demorou um tempão para os americanos conseguirem matar, entendeu? Quer dizer, então, vamos agora libertar os caras, é importante para o ethos nacional, de que você não deixa as pessoas para trás, tal, não sei o quê. Então, eu imagino que é um dilema verdadeiro, e as pessoas têm que ter uma integridade moral de pensar no dilema, e não só ficar demonizando pessoas e achando que é fácil. Ah, ele só está ouvindo não sei o quê. Ah, ele só quer não sei o quê. Ah, ele é mau. Quer dizer, vamos entender a dificuldade das decisões. É claro que se o Netanyahu algum dia dizer que a decisão dele de não fazer acordo foi só porque, se ele fizer um acordo, o governo dele cai e ele não é mais primeiro-ministro, aí sim a gente pode falar, pô, por questões políticas você não fez um acordo, porque você achou que seu governo ia cair, aí é horrível isso. Mas eu imagino, porque eu ainda acredito na bondade humana, né, de um país democrático, tal e tudo, que o Netanyahu tenha na cabeça dele esses dilemas da lição que ele aprendeu com a libertação de 1.027 palestinos em troca de um soldado. Tá? Então, há vários dilemas. As pessoas que acham que entendem e que sabem dar a solução. Ah, é fácil. Faz isso, porque é tão fácil. Novamente, a gente sempre diz, é o lema do Expresso, né? Tudo tem muita nuance, tudo é muito difícil. Se você terminar esse Expresso de hoje falando, caramba, como é difícil, você está no caminho certo. É difícil. Se você falar, não, é fácil, não sei o quê, desculpa, você não está no caminho certo, você está achando que você sabe uma coisa que você não sabe. Você está sofrendo daquela síndrome de Dunning-Kruger, que é quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Na verdade, quanto mais você sabe que é difícil. A gente falou um pouco disso na entrevista com o Christian Dunker, né? Como hoje em dia tudo é binário, né? Que as pessoas acham que as coisas são fáceis, que se você fizer isso vai ser assim, que é 0, 1. E é tudo muito complexo, são muitos dilemas, né, Dani? A gente, desde o começo da guerra, né? Desde o 7 de outubro, você fala que qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, poderia ter feito diferente, né? A gente nunca se sabe, não tem bola de cristal, mas que enfrentaria os mesmos dilemas, né? Poderia lidar de outras maneiras. Começaria a guerra, teria guerra. Talvez a guerra tivesse sido, a partir de 2, 3 meses depois, gerenciada de outra forma. Mas que não teria guerra, se o Netanyahu não fosse primeiro-ministro, só a gente imbecil. Desculpa, mas que a guerra é do Netanyahu, ele que fez a guerra. Não, qualquer primeiro-ministro mais de esquerda possível teria feito a mesma coisa, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, todos eles teriam apoiado essa guerra. Agora, realmente, o gerenciamento nos últimos meses é que faz as pessoas, às vezes, pensarem que o Netanyahu tem outras coisas na cabeça, talvez a sobrevivência política dele. E eu acho que ele tem isso na cabeça, mas eu também acho que há dilemas verdadeiros. Tá? E eu não estou justificando nem apoiando ele aqui, entendeu? Pelo contrário, eu tenho minhas opiniões, e quem vê o Expresso há anos sabe minhas opiniões em relação aos governos do Netanyahu. Mas eu acho que demonizar o primeiro-ministro, achando que ele não se importa com a vida humana, ou também não se importa com a vida dos palestinos, ou não se demonizar no sentido de realmente demonizar, de achar que é um ser humano mau, né? Que é a coisa binária, né? Tem o bom e tem o mal, é realmente passar por cima de tanta nuance e pensar coisas tão absurdas em relação ao que o líder de um país democrático pensa e faz. É claro que realmente ele está muito interessado na sobrevivência política dele, isso é verdade. Realmente, ano passado, ele deixou que seus ministros tentassem enfraquecer a Suprema Corte, é verdade. Agora, disso para você pular e demonizar e achar que ele quer que eles não estão nem aí para a vida humana, eu acho que é um pulo muito grande. Eu acho que você tem que acho que as pessoas têm que entender que existem dilemas verdadeiros. Não só dilemas políticos, que também são dilemas verdadeiros, tá?
A gente não pode falar que o pessoal de esquerda também não faz coisas para o governo não cair, porque não quer se manter no governo. Todo mundo, sabe? Acho que política acho que é uma coisa que tem, talvez o que defina o que é ser político, é você fazer de tudo para ir para o poder, ou se manter no poder, ou ser eleito, sei lá o quê. É claro que você tem que ter checks and balances, né? Mas acho que o mais importante é saber que há dilemas verdadeiros. A gente viu isso aqui no Brasil na última eleição, né, que um governo de esquerda teve que se alinhar com muitos estados, fazer coalizões com um partido opositor de extrema direita, né? Então é tudo muito complexo, são muitos dilemas, muitas questões que a gente que está de fora muitas vezes não tem compreensão do que tem percepções, né? Faz leituras, mas não sabe o que é discutido de fato ali. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Quero agradecer muito a Dani aqui por trazer essas atualizações, esses comentários, de tudo, né, das principais notícias que aconteceram na semana em Por Israel. confundir as pessoas, por confundir as pessoas. Eu acho que quanto mais confusas as pessoas, melhor. Agradecer. Quem tem, né? Eu tenho certeza, quem tem muita certeza não está confuso o suficiente, tem que estar confuso. Quem tem certeza de tudo não tem certeza de nada, né? Agradecer você também que chegou até o fim aqui, que nos acompanhou, pedir para deixar o seu like, sua inscrição aqui no vídeo, o seu comentário no nosso programa aqui. Vamos deixar também um texto da Dani comentando sobre a situação no norte de Israel aqui no vídeo. E até a próxima sexta-feira, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente.